Muito bem, bom dia a todos que já estão acessando, que já estão aqui comigo. Esta é mais uma oportunidade para você aprender aqui no nosso espaço, o espaço feito, preparado, pronto para você no Transitar Teológico, um canal que compartilha saberes teológicos em diálogo com todas as áreas das ciências humanas, numa visão transdisciplinar, multidisciplinar, que vai além das fronteiras da educação. Vamos, então, agora a um tema hoje dentro da exegese do Antigo Testamento. Trabalhar com o texto proto-massorrético. Essa é uma oportunidade única e eu quero convidar a você, antes de entrar aqui no assunto que vamos tratar hoje, a, se não é inscrito, se inscrever. Depois, dê seu like, faça seu comentário, enganje, participe, interaja, tenha a sua participação aqui nesse espaço. Muito bem, muito bem, muito bem. Quando trabalhamos com os principais códices massorréticos, nós temos uma produção de manuscritos massorréticos que vão desde a época medieval, mas aproximadamente, vamos dizer que durante a época medieval, foi muito enorme essa produção, tá? Chegando aí até aproximadamente 6.000 são conhecidos na época medieval. Alguns dos quais até surgiram no período do desenvolvimento até da própria atividade massorrética das famílias de Ben Arracher, Ben Naphtali, que são ambas, claro, de Tiberíades, tá? Dentre esses manuscritos que podemos dizer sobreviventes, atualmente estamos vendo que são relacionados diretamente aos massoretas tiberienses, tá? 4 até são considerados os mais importantes por serem estritamente relacionados à tradição massorrética de Ben Hacher, certo? Então, claro que surgiram durante o auge de um desenvolvimento desse sistema e até possivelmente foram produzidos durante a vida dos massoretas Moisés e Arão ben Hacher, tá? Por essa razão, então, que esses manuscritos, no formato até de códice, eles são estudados pelos eruditos que são especializados em assuntos massorréticos e bíblicos, e assim os códices começam a ser discutidos, tá, ok? Então, o Códice de Alepo é um manuscrito que foi conhecido, inclusive, como o Códice de Alepo, ou até o Códice aqui vai abranger todo um texto, vamos dizer, inteiro, contingente, abrangente da Bíblia hebraica, que vai ainda ter algumas partes que vai falhar, vai faltar, e teria sido escrito justamente no período de 925 a 930 em Jerusalém, né, na cidade de Jerusalém, por o Shelemó ben Morihá, certo? O qual escreveu esses textos consonantais, enquanto o próprio Arão ben Moisés ben Hacher dotaram-o com sinais vocálicos. Então, teve a participação desses dois rabinos e escribas, e, claro, massorretas, certo? Então, acentos e notas massorréticas dentro dos círculos judaicos eram possíveis dentro de um desenvolvimento que tinha um códice e era conhecido também pelo nome de, justamente, massorrético, tá? Então, hoje, o códice de Aleph, ele está em estado ainda fragmentário, devido, inclusive, a um incêndio que ocorreu criminoso na sinagoga de Alepo, isso em 1947, tá? Então, é por essas razões que ocorre esta deterioração do Códice de Alepo. Uma outra questão também é porque falta, claro, outros textos e também porque, originalmente, o Códice continha um total de 380, vamos dizer assim, fólios, dos quais somente 294 sobreviveram e hoje, atualmente, se encontra na biblioteca do Instituto Ben Zivi, em Jerusalém,
lá na capital de Israel, não é? Então, o sistema de vocalização deste concorda com a tradição justamente de Ben Hacher, justa dentro do que tange o 94%, e vai concordar com a de Ben Naphtali em cerca de 6%, tá? Então, de acordo com Sefer HaFicholim, livro das diferenças, nós vamos ver que a autoria de Michael Ben Rossiel, em 1050, vai ser considerada um manuscrito massorrético mais fiel dentro do sistema de Ben Hacher e que vai ser melhor representado dentro desse trabalho. O texto até do Códice de Aleph, é bom nós aqui colocarmos, que ele é disposto em 3 colunas por página, tá? E os livros poéticos, que compreendem, então, Salmos, Provérbios e Jó, são inscritos já em 2 colunas. A escrita, então, ela é considerada cuidadosa e a sua massorrá raramente vai contradizer o que o texto possui de dados incorretos e incompletos, tá? E uma outra questão também interessante para estudarmos nesta aula de hoje é sobre o Códice OR 4445B, Códice 4445B, que também é conhecido, claro, como Códice Britânico, tá? O Códice Britânico faz parte da coleção até dos manuscritos antigos do Museu Britânico de Londres, Inglaterra, e vai abranger, claro, o Pentateuco, a Torá, tá? Mas vai faltar, claro, alguns trechos em diante que vão aparecer mais tarde, segundo alguns estudiosos, por volta dos anos 925 a 930, e talvez até pela participação de Moisés Ben Hacher, tá? Uma outra questão também que é importante colocarmos é a vocalização. A vocalização ela vai concordar com a tradição de Ben Hacher, que em cerca de 80% dos casos vai possuir uma escrita menos cuidadosa do que aquela que é empregada no Códice de Alepo, no Códice de Leningrado, e também vai possuir na Massorra Parva e na Massorra Magna. E esta vai, claro, tornar-se mais extensa que até os próprios códices mencionados, e o seu texto, então, terá organização disposta em 3 colunas por cada fólio, tá? Uma outra questão também significativa de pensarmos e considerarmos aqui é que há várias passagens na Massorra do Códice, vamos dizer assim, bizantino, que se refere a Moisés Ben Hacher, como autoridade em assuntos massorréticos, como também ainda estava vivo essa questão dos manuscritos, quando o próprio colofon, texto em que o escriba informava seu nome, local, data, especifica ele, Moisés Ben Hacher, como o autor. Então, as variantes textuais deste manuscrito, elas foram coletadas, citadas, pelo Christian Derkesburg, em sua edição, inclusive, crítica da Bíblia hebraica, certo? A Bíblia hebraica que foi publicada ali nos anos de 1908 a 1926, e também argumentava que o texto consonantal e a própria vocalização desse manuscrito, ela era apropriada dentro dos anos 820 a 850, e a sua massorra, ela tinha sido adicionada um século mais tarde por um outro que, precisamente dentro da contemporaneidade de Moisés Ben Hacher, era contemporâneo, então, de Moisés Ben Hacher. O Códice de Cairo, tá? Que vai ter ali o texto, o conteúdo, corpos escritos dos profetas, este códice vai ser, então, o que vai possuir o escrito dos profetas anteriores, que vai compreender de Josué até 2 Reis, e os posteriores de Isaías até Malaquias, tá? Esse texto teria, inclusive, sido composto por volta dos anos 895 a 896, tá? 895 a 896, e outra que antes de Cristo. E foi justamente também escrito por Moisés Ben Hacher, e era um manuscrito massorrético mais antigo, até conhecido pelos eruditos
como a Massorra Magna, e que muito curta ainda, e a escrita e o desenvolvimento desse códice no aspecto gramatical, tendo só texto, vogais, acentos e a Massorra. E era muito cuidadosa, inclusive a similar escrita empregada no Códice de Alepo, e esse texto bíblico ele é escrito em 3 colunas, tá? Em termos de vocalização, e ele tem um manuscrito que é mais relacionado a esse sistema massorrético de Ben Naphtali, que, vamos dizer assim, que 64% do que é de Ben Hacher, que é 33%. Outra questão também interessante de nós estarmos tratando nesta aula de hoje é justamente pensarmos e tratarmos e argumentarmos sobre o Códice de Leningrado. O Códice de Leningrado, que também foi conhecido mais tarde como o manuscrito massorrético mais antigo da Bíblia hebraica, foi considerado, não é, o escrito massorrético mais antigo da Bíblia hebraica, ele vai conter a totalidade, então, do texto e vai ser escrito ali por volta de 1008 a 1009 por Shemuel ben Yaakov, lá no Cairo, no Egito, certo? Este escriba, inclusive, vai afirmar no colofon o códice que ele fez sobre o seu trabalho, de acordo com os livros do Melamed, mestre Haron ben Moshe ben Hacher. O seu sistema, inclusive, de vocalização vai concordar com a tradição massorrética de Ben Hacher em cerca de 92%, e o restante 8% com a tradição já de Ben Naphtali. Já esse dado, que é baseado na obra de Mishael ben Rosuel, ele vai ter um desenvolvimento dentro do Códice de Leningrado, baseado nas listas de Ben Rosuel, que vai mostrar ser, vamos dizer assim, 95% de participações em questões que são bastante consideradas dentro desse códice, e vai se encontrar esse códice hoje exposto em São Petersburgo, na antiga Leningrado, na Rússia, na Biblioteca Nacional da Rússia, antiga biblioteca pública, inclusive estatal, de Saltokov, Chandrakarin, que faz parte da segunda coleção, inclusive, dos manuscritos hebraicos. A sua escrita é bastante cuidadosa, e o texto bíblico é escrito em 3 colunas, tá? Enquanto que os livros poéticos, Salmos, Jó e Provérbios, já são escritos em 2 colunas. Cerca até de 27 linhas por coluna, tendo assim um total que podemos considerar de fólios, que vão chegar ali aproximadamente a 491, dos quais 463 vão ser correções que ao longo do seu texto, e segundo os estudiosos, esse fato vai ser evidenciador, inclusive, de um manuscrito que, na verdade, é um texto da tradição de Ben Naphtali e que, posteriormente, ele vai ser corrigido para concordar com a tradição de Ben Hacher, tá? Então, esses textos que nós tratamos são textos significativos para compreendermos como que foi esse desenvolvimento do Códice massorrético dentro das publicações que foram desenvolvidas e publicadas e trazidas ao público com os textos massorréticos, ok? Obrigado a todos e até a próxima aula.